Olá, TV Natos, conectando você com o mundo, apresenta reunião almoço na SIC Caxias do Sul, dia 22 de outubro de 2012. Bom dia. O presidente da SIC, senhor Carlos Heinen, dá as boas-vindas a todos os presentes nesta reunião almoço, em que contamos com a presença do doutor Roberto Birque Gonçalves, que falará sobre o tema Panorama do Comércio Exterior Gaúcho, desafios para as nossas exportações. Na verdade, assim, o cenário internacional, ele sofreu alguns reveses do ano de 2008 para 2009 e depois voltou a se recuperar. E a gente tem esperança de que a gente tem uma certa clareza de que ele vai se recuperando de forma contínua. Bem, esse é um panorama geral. No nível do Rio Grande do Sul, a gente nota assim, uma dependência muito grande ainda do agronegócio e isso tem uma implicação ruim, ele precisaria ser muito mais diversificado, coisa que em Caxias do Sul, ao contrário, existe uma diversificação. Quer dizer que se o Rio Grande do Sul copiasse os moldes ou parte do modelo caxiense, ele teria melhor êxito. Nós teríamos melhor êxito enquanto Estado exportador. A gente diminuiria a dependência de certos produtos e o fato de diminuir essa dependência faz com que nós teríamos menos dependência do câmbio. A nossa dependência hoje, se houver um problema de câmbio, nós sentimos fortemente enquanto cidade. Enquanto Estado, melhor dizendo. Enquanto cidade, sentimos bem menos. Então, isso mostra a qualidade que os nossos empresários tiveram nos últimos tempos, estão tendo em manter uma pauta de exportação diversificada, forte e com valor agregado. São desafios que vão desde lidarmos de uma maneira melhor com a infraestrutura do Estado e do país. A gente tem problemas na área portuária, precisariam equipamentos modernizados, a gente tem problemas de estradas que impactam fortemente no custo, então são desafios fortes que a gente tem nessa área logística. A gente tem alguns problemas burocráticos que poderiam ser melhorados no nível do governo estadual e federal, que isso nos ajudaria também. A gente tem problemas internos, né, problemas das próprias empresas, no que se refere a montarem estruturas de comércio exterior mais forte, lidar melhor com os expatriados, as pessoas que vão e que vêm. A gente tem assim alguns problemas externos de legislação que precisariam ser vistos, né, que o próprio país deveria melhorar os seus acordos junto à América Latina, fomentar melhor para que isso fluísse, permitisse que as nossas negociações fossem melhores e não enfrentássemos tantas barreiras, tantas dificuldades, né? Enfim, existe uma gama muito grande de desafios, mas que um a um eles podem ser trabalhados desde que sejam, sobretudo, entendidos. Na verdade, o movimento de exportação desse ano de 2012, ele tem caído. De um modo geral, ele tem caído no Estado, ele tem caído no Brasil, até em função do escasseamento do mercado mundial. Mas esses movimentos assim que caem muito fortemente no mês, eles são muito relativos de serem analisados, principalmente porque os períodos de negociação que estamos falando no mercado internacional são amplos, as negociações, existem meses que caem mais, meses que caem menos, então, na média, a nossa expectativa assim, é que o comércio internacional gaúcho caia ao redor de 8% e o comércio internacional caxiense caia um pouco menos, ao redor de 5%. Nós ainda temos 3 meses para verificarmos o que vai acontecer, mas assim, o movimento de um mês em termos de comércio internacional, ele para análise, ele é um dado, mas ele não pode embasar determinadas estratégias assim, ou fundamentar. A inovação, ela é palavra-chave não só para o mercado internacional. Eu falo nela no mercado internacional por ser a pauta da reunião de hoje, mas a inovação ela é a saída para qualquer organização. Porque basta você fazer um exercício, né? Digamos que você olhe os processos, entenda a melhor empresa do seu ramo e siga o que ela está fazendo. Como eu disse, indo bem, você vai chegar depois dela. Portanto, a única forma de você chegar em primeiro, de você ser melhor, é você ser criativo.
Criativo significa melhores produtos, produtos diferentes, significa cuidar do seu processo de uma forma diferente, significa as suas estratégias sejam mais inovadoras, que elas sejam de um foco diferente do que está sendo utilizado, né? O espaço para inovação ele é extremamente amplo e o resultado dele mais amplo ainda. Só que sem ele você vai ficar sempre concorrendo com os mesmos elementos que todos estão concorrendo. Então escape, você precisa escapar daí, você precisa ter a sua própria forma de concorrência. E aí através das suas pessoas, através da inovação. As medidas, a Argentina, os países de um modo geral, falando primeiro de um modo geral, os países têm alguns reveses que vão acontecendo ao longo do tempo. Os países mais maduros, os países com comércio internacional melhor, têm isso bem em situações, em tempos, em vezes muito menores do que países que sofrem com algum outro tipo de influência. Exemplo específico da Argentina, que em virtude de algumas situações políticas, cria determinadas medidas, prejudica o comércio 2, 3, 5 meses, depois essas medidas são refeitas, porque nós vivemos numa aldeia global e a gente precisa deles tanto quanto eles precisam de nós, talvez mais eles precisem de nós. Portanto, as medidas que exageradas, exacerbadas, prejudicam, mas são medidas, no meu contexto, temporárias. Elas vão ser trabalhadas, elas vão ser uma a uma suplantadas, porque o interesse dos blocos é maior do que o interesse de uma nação específica. Professor Roberto, qual seria a mensagem para o nosso empresário gaúcho, tanto na área do comércio como na área da indústria, Roberto? A mensagem é principalmente tratar a inovação como uma estratégia de negócio, tratar a inovação do começo ao fim, a inovação, promover a inovação, a criação, permitir, fazer com que as pessoas participantes da organização tenham a qualificação melhorada. A partir daí, desta qualificação, é possível que a inovação seja melhor, seja mais trabalhada. Então, essa saída do empresário é muito simples. A inovação pode permitir, faz com que você possa ser melhor do que os outros. E é esse o nosso objetivo, em última instância, é ser cada vez melhor. Então, inovação, essa é a mensagem.